Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Passado o período de susto, que a gente foi pego de surpresa com os acontecimentos das eleições americanas e fomos fazer as reanálises para procurar onde é que estava o Wally, né, da questão, agora é hora de encarar a realidade dos fatos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visão do que a gente tem para hoje. O que nós temos para hoje, né? Até o momento, a menos que alguma coisa muito estapafúrdia aconteça, e a gente não descarta o estapafúrdio, afinal de contas estão acontecendo coisas bastante estranhas ultimamente, mas o que nós temos até o momento é Trump eleito, Trump assumindo a Casa Branca lá no ano que vem, em 20 de janeiro, tá? E aí temos Lula na presidência do Brasil. O mundo é diferente agora do que quando o Trump esteve a primeira vez na presidência e o Brasil também tinha uma outra característica. Vamos lembrar que quando o Trump ganhou as eleições, o presidente aqui era um ser irrelevante e inexpressivo, que era o Temer, que só ascendeu à presidência porque ajudou a alinhavar um golpe aqui parlamentar para retirar a presidente Dilma, né? E a gente sabe que isso teve a participação do governo americano, mas dos democratas, porque quem espionava a Dilma era o Obama, né? Vamos lembrar de tudo isso que estava acontecendo. E hoje as investigações, aí não sou eu que estou dizendo, as investigações da própria justiça mostram que a Lava Jato tinha uma conexão direta e corrupta com os interesses dos Estados Unidos na época para implantar aqui a caça às bruxas que foi feita no país, né? Então havia um interesse aí e o Partido Democrata ele trouxe um dano muito grande para o Brasil no sentido de subverter a ordem aqui, da mesma forma que fez lá na Ucrânia e em outras regiões. Trump, gente, a gente não pode se iludir com o Trump. O Trump é o Trump. Tá? Se a gente for comparar Lula com Trump, existe uma diferença abissal de caráter e de histórico, né? Então não há, são duas figuras sem comparação. Entretanto, um vai ter que lidar com o outro. Lula é presidente e continua presidente do Brasil, com grandes chances de ser reeleito em 2026, e o Trump está aí para um último mandato, porque ele não pode ser reeleito. Então ele tem 4 anos para dizer a que veio, já que nos outros 4 anos ele ficou rodando em torno das suas próprias questões de brutalidade política e o seu governo foi mal avaliado, ele perdeu as eleições para o Biden. Agora o povo dá uma segunda chance para ele por uma visão pragmática e econômica, né, de que quer ajustar a economia do país. Onde que nós temos uma convergência aí? Eu vou mostrar para vocês uma sinastria, né? Vou combinar o mapa astrológico do Trump com o do Lula, coisa que eu nunca fiz. É a primeira vez que eu vou fazer essa combinação. Até porque não existia essa situação, porque quando o Trump foi presidente a primeira vez, o Lula não era mais presidente, estava fora da questão política aqui no Brasil, né? Então agora a gente vai ver como que vai se dar essa sinergia. Porque uma coisa era o Trump tendo que lidar com a irrelevância de um Temer, e não teve. Né? Para o Trump, o Brasil pouco cheirava e pouco fedia. O grande problema para o Trump é a China, é o crescimento da China, e ele quer restabelecer a grandeza industrial do velho, né? da velha ordem norte-americana lá dos anos 80. Esse é o sonho do America Great Again. Né? É essa visão que ele tem, que está meio descolada do que é o capitalismo hoje. Ele não vai conseguir fazer essa volta para o capitalismo produtivo e fabril quando nós vemos aí o capitalismo especulativo, né, das bolsas, dos papéis, que comandam tudo no mundo. Tanto é que estão atuando através do Campos Neto para elevar a taxa de juros para mais de 11%, que é um absurdo, quando o governo é contrário a isso. Né? O governo se mostra contrário a isso, mas foi votada a independência do Banco Central. O Banco Central faz o que quer, a revelia do governo. Né? Mas temos aí o novo chefe do Banco Central,
que vem pelas mãos do Lula e pode ser que venha uma mudança nessa área. Então, hoje, o capitalismo não está preocupado em criar fábricas e dar empregos. O capitalismo está preocupado em gerar dinheiro através da especulação, né, da parte financeira. E o Trump quer dar emprego para o americano de 40, 50 anos, desempregado, ressentido, amargurado, né, que tem raiva das políticas ecológicas, tem raiva das políticas sociais de gênero, porque ele acha que ele tem que pagar imposto, né, ele não tem emprego, não tem trabalho, a sua indústria fechou por conta dessas políticas. Então é esse chororô, né, dessa turma que engrossa o caldo ali do eleitorado do Trump, tá? Olhando para o Lula, o que o Lula é? É um saído da ordem que o Trump tanto gosta, da velha indústria. E é alguém que ainda também sonha com essa reindustrialização do Brasil num momento em que o capitalismo está no seu neoliberalismo mais extremo, né? Tem pessoas que acham que Trump tem a ver com o Milley. Não. O Milley, ele quer destruir o Estado e instaurar a anarquia. O Trump quer tirar o Estado da mão das pautas identitárias e sociais para transformar o Estado num promotor de desenvolvimento para o país. Ele tem uma visão interna, né, e de protecionismo, de guerra comercial. Essa é a lógica do Trump. Nessa questão, quando você analisa friamente, se a gente sair da chiadeira esquerda-direita, a gente tem que fazer isso. Tá? Se a gente ficar Trump machista, né, Lula não sei o quê, se a gente ficar nessa briga, a gente não enxerga esse panorama que eu estou enxergando. Mas tira a gritaria da esquerda, tira a gritaria da extrema-direita e olha pragmaticamente o que são essas duas figuras do ponto de vista do capitalismo, que é o poder reinante no mundo, né? Trump quer a reinstauração da velha indústria e congrega os anseios e interesses do americano nacional, ele é nacionalista, né? Ele quer botar uma pauta de América para os americanos, ele quer expulsar todos os imigrantes de lá, né? E dar um emprego, porque ele acha, na cabeça distorcida, que os imigrantes roubaram o emprego dos americanos, né? Não, os imigrantes estão ali trabalhando, muitas vezes em subempregos, estão ilegais, mas é essa visão distorcida que também está na cabeça da pessoa pequenininha aqui no Brasil, né? E o Lula também quer isso. Ele quer a velha indústria, o cara ganhando um bom salário, comprando a picanha, esse é o discurso. Então, pode ser que haja uma conexão se os dois, e aí que entra a condição, e a condição da condição da condição, que eu não sei se ela vai acontecer. Da mesma forma, posso estar totalmente errado aqui. Mas, se o Lula afastar dele a pauta woke, a pauta identitária e reassumir a luta pelo trabalhador, ele se alinha com o Trump, que também vai estar lutando pelo trabalhador da velha indústria, pelo americano branco de 50 anos, ressentido, amargurado, que ele quer subir. Se o Trump der um chega para lá na extrema direita, nessa chiadeira de Bolsonaro, né? Ele nem tá nem aí para Bolsonaro, para Eduardo, e aliás não esteve porque ele nem deixou, nem deu conta, nem deu bola para que estava lá Eduardo Bolsonaro. Então é muito provável que o Trump dê um bunda lelê para o bolsonarismo, e a gente vai rir, né, dessa situação, e ele vai fechar os Estados Unidos ali em torno das questões que ele defende, da sua pauta branca, americana, né, racista, anti-imigrante, né, anti-China. E é isso que ele vai fazer. É esse ponto. E aí é que entra a grande questão estratégica, das maiores questões estratégicas, que é como vai se pautar o Lula nessa questão rota da seda ou alinhamento com o Trump nessa retomada de um capitalismo antigo, fabril. O que vai vir aí? Para a gente entender, vamos olhar para os astros. Vamos olhar o que os astros podem nos dizer das forças, vulnerabilidades de uma possível relação Lula-Trump. Acompanhe aqui comigo. Esse aqui é o mapa de sinastria. Então, a carta interna aqui é a do Lula. E a externa
é a do Donald Trump. Então nós vamos ver quais são os pontos que existem aqui que podem trazer perspectivas positivas e negativas desse relacionamento. Bom, primeira coisa que a gente tem que salientar aqui. O Lula nasceu em outubro de 45 e o Trump nasceu alguns meses depois, em junho de 46. Então, os planetas lentos estão praticamente nas mesmas posições. Então, tanto o Trump quanto o Lula têm o Júpiter em Libra, o Plutão praticamente junto aqui, tá? Saturno em Câncer, também praticamente junto, certo? Urano junto aqui. Então, os planetas e o Netuno também, tá? Então, todos, ó, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, praticamente em posições próximas. Por quê? Porque nasceram muito próximos. Então, geracionalmente, eles têm uma conexão geracional, os anseios da mesma geração, tá? Lógico, guardando as devidas proporções das diferenças abissais entre Lula e Trump, tá? Bom, o que a gente percebe aqui de importante nessa situação mais precisa, combinando os dois mapas aqui, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é como que o Sol de cada um se coloca aqui. O Sol do Lula, que está a 3 de Escorpião, faz sextil com o ascendente do Trump. Isso é um aspecto positivo. Porque o ascendente representa a pessoa. Então, o ascendente aqui é 29 de Leão do Trump, que cai na casa 11 do Lula. E a casa 11 é a casa chamada dos amigos, dos aliados. Então, para o Lula, pode acontecer da figura do Trump trazer algum tipo de aliança importante aí, tá? Ele pode conseguir um diálogo, porque esse sextil é uma oportunidade, né, de diálogo, de conversação. Então, existe aqui algo que pode acontecer de importante. Já o Sol do Trump cai na casa 8 do Lula. Então, o Lula percebe o Trump como uma força, às vezes, assim, opressora, porque a casa 8 vem a casa do poder econômico. Então, o Lula vê ele tem essa sensação de uma força a ser domada, né? De alguma coisa a ser olhada com um critério maior. Só que o Sol do Trump está muito próximo aqui, né, do Urano, de casa 8 do Lula. Então, essa energia do Trump pode forçar o Lula a dar um cavalo de pau, porque o Urano é o planeta da reviravolta, da mudança de perspectiva, de paradigma, por meio de renúncias, né? Porque a casa 8 é uma casa de renúncia. É uma casa onde você abre mão, onde você às vezes perde, né? Então aqui é uma força opressora, o Donald Trump entra no mapa do Lula como uma força opressora, uma força de poder, poder dissuasivo, né? Com um tom mercurial, né? Muito intenso de argumentação, de firmeza, e que força aqui o Lula, na sua casa 8, a rever, a fazer uma reviravolta. Se ele vai fazer, eu já não sei. Os astros indicam isso. Agora, se ele vai tomar essa posição, tá? Isso já é uma outra questão. Então, existe uma perspectiva da parte do Trump sentir o Lula como também uma aliança e tudo mais, porém, fazendo aqui uma condição, impondo alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é o primeiro momento que a gente observa aqui. O Sol do Lula também faz um trígono com o Mercúrio do Trump. Então, a conversação pode ser até fácil, pode ser fluida aí nesse sentido, entre os dois. Talvez não haja tanto atrito, assim, desde que ambos se afastem das chiadeiras nas quais eles estão imersos. Na chiadeira, o Lula na chiadeira woke, pauta identitária, e o Trump sair da pauta da extrema-direita, desse povo mais Milei, dessa coisa toda, Bolsonaro. Se ele dá uma afastada, ele dá um chuta nesse povo, tá? Ele consegue
trazer também um pragmatismo mais racional. Não sei se eles vão fazer isso, gente, porque eles precisam dessas duas ondas, né? A extrema-direita precisa da onda maluca aí, do ódio, do discurso da mentira, do Elon Musk, para poder se manter no poder. E a esquerda também tenta surfar nessas ondas identitárias para poder ter votos. Então eu não sei se eles vão fazer abertura, vão abrir mão dessas coisas, mas se fizerem, abre-se uma perspectiva para um trabalho conjunto até que positivo em alguns aspectos, não todos, né? Porque restituir a velha indústria significa poluir mais, destruir mais o meio ambiente num período de mudanças climáticas aí complicadas, tá? Então é esse lado. Agora, a lua do Lula, né? A lua do Lula faz uma conjunção com Vênus. Gente, esse é um dos melhores aspectos. Se fosse para fazer uma sinastria amorosa aqui, né, poderia dizer que os dois podiam se dar as mãos e procurar o cartório e casar, né, pelo menos só por esse aspecto, porque a Lua com Vênus é um aspecto muito positivo, ainda mais no signo de Câncer. Porque existe aqui a defesa da tribo. Câncer é o signo do clã, da tribo, do nacionalismo. Então, o Trump tem a aderência, né? Vênus representa aquela coisa de aderir, de idolatrar, de gostar, o afeto, vamos dizer assim, ele tem o afeto daqueles que clamam pelo nacionalismo, e o Lula também tem, né? Da parte do povo que busca mais um nacionalismo e que cobra dele essa posição. Então os dois se veem aqui nessa possibilidade, nessa perspectiva, na casa 9 do Lula, tá? Na casa 9 do Lula, ou seja, direciona a política externa nessa direção aqui que as coisas vão caminhar, tá? Então essa é a lua do Lula. E também o Saturno, e aí a parte que não é boa, né? O Saturno do Trump também faz conjunção com a lua do Lula, trazendo aí uma pressão, né? Trazendo um emparedamento no Lula, tá? Então tem esse lado. Um emparedamento no sentido de que vai ter que dançar conforme essa música para as coisas funcionarem. Não sei se o Lula vai fazer isso, e as pressões para que ele faça justamente o oposto, que ele vá e adira à rota da seda e faça um revés, que está aqui, né? Esse revés que a força opressora do Trump vai provocar. Que o Lula vai ter que fazer um revés, ele vai ter que fazer. Aqui mostra isso. Agora, se vai ser um revés no sentido de fugir e enfrentar a dominação do Trump indo se aliar à China, ou o contrário, se afastando da China e fazendo uma aliança mais com o Trump. É uma grande incógnita. O revés vai acontecer, o mapa diz isso. Mas vamos ver como que o Lula vai reagir a essas duas forças. O Sol na casa 8 dele, trazendo a opressão e a argumentação firme e forte, da imposição do Trump, e o seu Saturno, o Saturno do Trump, sobre a Lua e o Marte, e o Saturno também. Então, para o Lula, é um peso pesado, mas há uma aliança afetiva aqui, ó. Tá? Então, assim, é aquela relação de amor, mas que tem um custo aí. Tem um custo, tá? E isso cai para o Lula na questão internacional, casa 9, esse lado aí, na relação dele. Então, tem esse ponto, tá? A lua do Trump, tá? A lua do Trump está aqui, cai na casa 2, junto com o nodo sul dele, cai na casa 2 do Brasil. Aqui é perigoso esse aspecto por causa da sucção dos recursos naturais. Então, o Trump vem assim, né, com sede, porque o nodo sul é um nodo de perda, e a lua tem esse aspecto, vamos dizer assim, emocional e de agregar para si. Então aqui a gente tem um perigo aí, né, com relação às nossas reservas naturais. Então é perigoso essa situação acontecendo, tá? Vamos ver um outro aspecto importante que a gente tem aqui, que é do Marte, tá? O Marte do Lula, né, já mostrei para vocês, ele sofre a conjunção com Saturno, que freia um pouco o Lula, né? Esse Saturno vem como, o Saturno do Trump vem como um freio sobre o Lula, ou sobre certos ímpetos do Lula,
tá? Mas, ao mesmo tempo, o Marte do Lula, tá? Ele faz um sextil com o meio do céu do Trump, que é a posição de poder do Trump, que cai aqui na casa 7 do Brasil, que traz um benefício, né? Então a extrema-direita vai ficar meio enciumada aqui com algumas questões que vão acontecer pelo jeito, viu? Pelo que eu estou vendo, há um alinhamento aqui bastante significativo dos dois em determinadas questões, não em tudo, mas em determinadas questões no que tange à defesa das economias nacionais e à restauração do poder do trabalhador, tá? Essa é a perspectiva que tem aí. Só que o Lula vê a visão pelo lado social e o Trump não. O Trump ele quer um Estado que não dê benefícios sociais para ninguém. Essa que é a grande questão aí nesse sentido, né? E aí entra aqui também, para a gente analisar, aquilo que eu já falei, né? As similaridades de posição de planetas sociais, planetas geracionais que tem a ver com a astrologia mundial. Então eles meio que têm uns anseios parecidos aqui com isso. E o Júpiter do Trump, né? O Júpiter do Trump aqui, que está em conjunção com o próprio Júpiter do Lula, porque nasceram próximos aí, esse Júpiter faz trígono com o Urano, um trígono bem exato, inclusive com o Urano do Lula aqui, né? Isso vai favorecer mais uma vez aquela coisa do Lula fazer uma virada aí. Para que lado, não sabemos. Se ele vai correr para a China ou se ele vai se aliar com os Estados Unidos. Conhecendo o Lula como a gente conhece, o conciliador que é, ele pode dar uma pequena afastadinha peronomútil da China e lamber um pouco ali o Trump e dar uma domesticada no Trump. Pode acontecer isso, tá? Então é uma perspectiva aí que a gente tem bastante significativa do mapa desses dois. Então há pontos de conexão importantes, há ponto de conexões geracionais, mas há uma energia de opressão, de limitação que vem da parte do Trump sobre o Lula, né? E que o Lula vai ter que meio que renunciar ou fazer concessões ou fazer até uma reviravolta na sua forma de estar lidando, mas que isso tende a mais uma aliança entre Lula e Trump do que um embate direto. Trocando em miúdos, existe muito mais potencial para uma aliança positiva entre os dois do que um embate, do que uma guerra. Desde que ambos se afastem da chiadeira que roda ali, a chiadeira da esquerda mais identitária, woke, o Lula se afasta disso, e o Trump se dá um bunda lelê para Milley, para Bolsonaro, essa turma toda, e vai cuidar das coisas, dos problemas norte-americanos e do embate que ele tem com a China e com a questão da imigração, que é a pauta dele, tá? Nesse ponto, pode haver uma conexão positiva entre esses dois. E pode ser que a gente veja acontecer algo que já aconteceu na história do Brasil. Se vocês repararam bem, o planeta que está mais ativado nessa sinastria entre o mapa do Trump e do Lula é o Urano. Urano regente de Aquário, onde o Plutão está entrando. Urano, atualmente, está terminando seu trânsito por Touro, onde ele esteve lá na década de 40. E o que aconteceu em 1943, quando Urano estava em Touro, na mesma posição que ele está agora? O presidente Roosevelt vem para o Brasil numa conferência, se encontra com o Getúlio Vargas, que até então tinha certas simpatias e proximidades com o fascismo, principalmente da Itália, com Mussolini, e a visita do Roosevelt aqui fez uma mudança de rota na política externa do Getúlio, alinhando com o grupo dos aliados e, portanto, ali na questão da vitória da Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Então houve essa mudança. Se Getúlio não tivesse feito essa mudança, o que teria acontecido com o Brasil? Né? Não sabemos, é
um jogo que você poderia fazer de especulações se o Brasil tivesse se alinhado com a Itália e com o eixo ali de Mussolini, o Japão, o que poderia... Bom, se os aliados ganhassem a guerra, hoje a gente estaria aí em maus lençóis, provavelmente, né? Não que eu defenda a aliança com os Estados Unidos, eu sempre estou aqui malhando nisso, né? O império é a coisa mais absurda que a gente tem, de colonialismo e tudo mais. Mas, guardadas todas as proporções e diferença de caráter entre Lula e Trump, as diferenças ideológicas e tudo mais, pode ser que tenha aí uma conexão, alinhamento. Vale lembrar, o Trump deu um bunda lelê para o discurso da extrema-direita quando ele foi lá se encontrar com o ditadorzinho da Coreia do Norte. Lembram-se disso? Durante o primeiro mandato dele, ele fez esse movimento. Ele estendeu a mão pro ditador da Coreia do Norte. Por quê? Porque havia um pragmatismo na questão de tirar ele um pouco da influência da China ali. Então eu acredito que o Trump vai ser ladino a esse ponto de querer vir namorar o Lula aqui, assim como o Roosevelt fez com o Getúlio em 43, tá? Agora nós vamos ter a réplica disso e aí nós vamos ver aí os bolsonaristas todos com os cotovelos inchados, porque vão ficar todos enciumados e Bolsonaro mais uma vez chorando no banheiro da prisão, a gente espera, né? Porque ele foi abandonado pelo Trump e o Trump saiu de amores aí com o Lula. Pode ser que a gente tenha essa imagem. E pode ser que eu esteja redondamente enganado, porque a gente erra, né? Pode ser que eu esteja errado. Mas os astros estão mostrando um caminho aí. Não vou dizer que isso é favorável, porque a gente continua sob a esfera da influência norte-americana. Mas, apesar da gente advogar a favor do mundo multipolar, do fortalecimento dos BRICS, da Rota da Seda, será que o Lula vai fazer esse movimento? Será? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que vai continuar valendo o conciliador, o Lula que vai conciliar, apesar de eu bater muito nisso, de eu ser muito contra, eu sou uma pessoa mais do aspecto revolucionário, eu acho que a gente tem que ir para o quebra-pau mesmo, derrubar o sistema, mas agora eu estou me afastando daquilo que eu gostaria. Eu gostaria de uma revolução socialista nesse país, né, para derrubar a elite e tudo mais. Esse é o que eu gostaria de ver. Mas por isso que eu critico o Lula, porque ele não é revolucionário, ele é conciliador de classes, né? Mas, tirando o meu desejo pessoal e olhando para os fatos analiticamente e sem a minha paixão aqui, tá? O que vai acontecer provavelmente é o Lula fazer essa política de conciliação, né? Talvez pela sobrevivência maior do país. Porque se quiser torcer a corda, será que é o momento de fazer esse movimento? Teria que bancar uma atitude revolucionária. Tem condições? Tem população com cabeça e com consciência política para uma revolução agora? Não, né? Então tá aí, gente. Tá aí a análise dessa ligação Trump-Lula. Vamos ver o que vai dar esse casamento, né? E há perspectivas de surpresas aí, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.